Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Caio e eu vou conversar com meu irmão Guilherme. Oi, Guilherme, tudo bom? Oi, Caio, tudo bem? Tudo em ordem. Nós estamos com a nossa nova abertura. O pessoal reclamou. Sim. Agora você que lê essa primeira frase, não é isso? Eu não preciso ler porque acho que a gente já decorou, né? Então, essa abertura vai para aqueles que reclamaram da abertura anterior. Agora vai ficar mais 23 episódios. Não, e para quem não sabe, a gente mora em Vancouver, né? Já você há 8 anos, eu há quase 7 anos, e a gente grava o podcast aqui de Vancouver, na costa oeste do Canadá. Cara, então, o primeiro lembrete é que foi a audiência no nosso Facebook, né? A gente já comentou há 2 podcasts passados que nós atingimos 17 mil pessoas, já passou, né? Já está em 17.200, 300 usuários. Você postou na semana passada, cara, uma foto do outono canadense. Sim. E a foto teve mais de 1.000 cliques no like, né, no gostar. Sim. E mais de 100 comentários, quer dizer, não tem nenhuma comunidade no Facebook que chega à metade disso. E a gente tem, né, obviamente, agradecer as pessoas que participam aí da nossa página. Todo mundo, sem dúvida. Isso é o mais importante, né? Às vezes, cara, a gente tem bastante anunciante, né? Graças a Deus a gente está com bastante anunciante, mas sempre tem aquela empresa que nos manda e-mail perguntando, comprove aí que vocês têm audiência, né? Sim. Se eles fossem no nosso Facebook, já daria uma boa... Não, seria um bom termômetro, né? Sim. Não, Facebook a gente já tá aí caminhando aí para os 17.300 essa semana, e como eu coloquei no meu blog ontem ou antes de ontem, que o último podcast que a gente fez, depois de 24 ou 36 horas, né? Depois teve mais de 14 mil downloads a última edição do podcast. E agora com essa nova abertura, Caio, eu acho que a gente vai ter o dobro disso. Não, agora vai bombar. A minha voz ela vai atrair aí pelo menos o dobro. Né? A minha voz fanha, né? Ela vai atrair muito mais pessoas agora. Caio, hoje é domingo, é eleição no Brasil, né? Meus pêsames para todo mundo, para todos os brasileiros, né? Que tem que ir votar, né? Tem que tomar uma pinga e votar, né? Então, eu não sei como vai ser esse podcast. O pessoal vai ter que provavelmente vai estar na rua indo votar, né? Para a eleição. É só fazer o download do podcast e colocar no iPod para ouvir na fila, né? Eu tô com visto de... O meu visto eleitoral tá cancelado. Faz tanto tempo que eu não voto que eles cancelaram. Eu não consigo tirar mais passaporte. Tô com um problema aí. Cara, o pessoal fala, não, tem que votar. Eu tava ouvindo hoje comentaristas, acho que na TV, na Globo, não sei aonde, dizendo que tem que votar, que você não pode cancelar, anular o voto. Eu sou a favor de dar um Ctrl Alt Del naquela máquina. Eu também. Eu nunca votei, sempre justifiquei. Eu não acho que tem que votar, não. Você tem que votar se alguém merece o seu voto, né? Se não merece, não tem por que eu votar. Se tem 2 candidatos péssimos, que é o hoje no Brasil, né? Pra que você tem que votar? Não, pelo contrário, se todo mundo cancelar o voto, não são, né, cara? Sim. Já pensou? 0 votos, né? O que eles vão fazer? Né? Eles vão ter que fazer alguma coisa, né? O ideal seria se ninguém votasse, né? Esse que seria o ideal. Seria o ideal. Eu lembro que eu tava o telefone da minha casa naquela máquina lá. Tentar ligar pra mãe. Caio, a gente tem uma outra, não é nem uma novidade, é um anúncio, né, que a gente está planejando para quem já assina o intercâmbio VIP, né? A gente vai começar aí, não esse mês, né? Que esse mês a gente ainda está com bastante tarefas aí. Acho que a partir do próximo mês, né, a gente vai começar a postar algumas áudios novos, alguns bônus aí pro pessoal que assinou o intercâmbio VIP, né? Sim. E por quê, né? Por que a gente vai fazer isso? A gente recebeu um e-mail hoje, até assim, interessante, né? É um rapaz perguntando da nossa vida pessoal, cara. Ele queria saber da sua vida pessoal, ele queria saber sobre a sua esposa que não é brasileira, né? E a minha também, que não é brasileira. Então, isso começou uma brincadeira, né? Eu respondendo para ele, mas eu falei assim, cara, vamos fazer um áudio comentando, né? Dessas diferenças, né? De comportamento aí que a gente... Pelo menos teve a experiência, acho que seria interessante, né? O pessoal acho que tem curiosidade, acho que daria um bom áudio, então fica aí fica para frente aí, acho que para o mês de novembro a gente vai postar para os nossos assinantes né, a gente vai confidenciar aí nossos casos amorosos, não, cara, acho que seria muito, né? É bem menos, né?
A gente vai falar alguma coisa, né, cara? E também a gente tem intenção também de, né, colocar outros módulos, né, também relacionados à imigração, trabalho, né, na nossa área VIP. Então a gente vai começar a mudar um pouco essa parte VIP muito em breve. Então, se você já assinou, se você é um assinante da área VIP, você vai ter todo o acesso com conteúdo novo. E agradecer a todo mundo que assinou, né, o Intercâmbio VIP nessa semana, a todos que assinaram, nossos agradecimentos. E, Caio, um último recado antes da gente ir nas tradicionais perguntas, né? A gente faz todo o esforço para responder todas as perguntas, né, Caio? Sim, a gente fica até tarde da noite respondendo perguntas de manhã, né, durante o dia. Então, o pessoal que vai mandar a pergunta pra gente, se puder numerar, pergunta 1, 2, 3, 4, facilita, porque aí a gente pode responder mais rápido, né? Então Sim. Todo mundo aí vai receber a nossa resposta mais rápido. É bem mais fácil quando a pergunta ela fica organizada, né? E também não tem, né, 20 perguntas. A gente prefere que as pessoas coloquem um título que dê para identificar sobre o que é aquele assunto, né? E também com algumas perguntas enumeradas, fica muito mais fácil. Às vezes, quando eu estou trabalhando durante a noite e chega uma nova pergunta lá e eu vejo que está bem organizada, é fácil de responder, eu já respondo na hora, às vezes não demora nem 5 minutos. Né? Agora, se tem um e-mail mais longo, que as perguntas elas estão todas, né, dentro de um contexto, né, de parágrafos, aí fica mais difícil, então a gente tem que deixar para mais tarde. Mas então, realmente essa organização facilita o nosso trabalho. Não, até o pessoal que quiser ver as nossas respostas, elas são acessíveis, né, cara? Vai na capa do Canadá para Brasileiros, na seção Perguntas e Respostas, tem lá todas as perguntas, né, todas as respostas dessa semana, né? Sim. E também fora os e-mails que a gente recebe. Então, ajuda bastante, até mais rápido para a gente responder assim. Numerar. Pergunta 1. Se tiver perguntas de assuntos bem diferentes, faça uma outra pergunta, não tem problema algum. Cara. Sim, Que aí organiza melhor nosso fórum lá, para o pessoal pesquisar, ficar mais fácil depois. Sem dúvida. Então, Caio, vamos, né, já o recado está dado aí, vamos para a pergunta número 1 da Beatriz. Vamos lá. A Beatriz tem uma pergunta interessante, Caio. Ela tem um visto válido para o Canadá, aquele visto de residente temporário, né, que permite fazer o turismo ou estudar inglês, e ela já veio para cá, já acho que 2 vezes com esse visto. Sim. O visto continua válido, é interessante, ela resolveu pedir um outro visto, ela resolveu pedir um visto de estudante, Sim. que é aquele visto para quem vem fazer ou um programa de estudo de trabalho, uma graduação, né, faculdade ou pós. Sim. E, curiosamente, apesar dela ter um visto válido, né, um visto de residente temporário, o consulado negou o visto de estudante, alegando, segundo ela, que ela não possuía vínculos suficientes com o Brasil. Então agora ela está com medo, Caio, porque ela vai voltar para o Canadá, ela tem esse visto anterior que ainda está válido, e ela está preocupada em ser barrada na imigração. Ela gostaria de um comentário nosso. Eu começo com você, Caio. O que você comentaria sobre isso? É só uma observação que ela teve o visto, né? Eles negaram por falta de vínculos, daí ela fala que mesmo que ela tenha vínculo, porque ela ainda não terminou a graduação dela, mas graduação não é vínculo, né? Eu mesmo, né, sou um exemplo. Eu tranquei a minha faculdade e vim para o Canadá. Então, assim, não é vínculo nenhum, porque qualquer um pode trancar a faculdade. Você pode trancar a faculdade até estando no Canadá, né? Então, a graduação ela não seria um vínculo, né? Agora, a pergunta é se ela pode voltar para o Canadá com esse visto de visitante e se ela corre o risco da imigração barrar. Eu acho que corre o risco, sim. Porque no caso, essa negativa que você teve, fica registrado. Então, quando você chegar no Canadá, eles podem, né, puxar a ficha, né, o que eles chamam dos records, né, e ver que você teve uma negativa, e eles podem né, fazer diversas perguntas até identificar qual que é a sua real intenção no Canadá, né? Não, a gente já estava comentando que a gente é viciado num programa. O pessoal que está no Brasil pode assistir esse programa. Vai no YouTube e digita Australia Border. Como que é, cara? Australia Border Security, alguma coisa assim. Se colocar lá Australia Border, vai aparecer diversos vídeos. E é um vídeo que mostra
esse pessoal da imigração na Austrália, controlando o pessoal que está entrando, né? E eu já vi no programa, eu já assisti todas as temporadas. Sim. Eu já vi no programa muitos, acho que europeus, né, que foram barrados, mesmo podendo entrar, né, teoricamente poder entrar na Austrália, porque não exige visto para europeu, eles foram barrados por essa inconsistência, né, na história, por estar retornando novamente para a Austrália, né? Sim. Então é assim, o caso da Beatriz pode, como também não pode, mas pelo fato dela ter o visto negado, eles provavelmente vão fazer uma entrevista com ela, né? Vão chamar ela para conversar, porque ela é a terceira entrada com visto, e eles vão puxar lá, acho que, né, o nome dela vai ter que ela ter o visto negado para o Canadá. Eu acredito, né? Eu acho que faz sentido isso. Eles podem, né, fazer uma entrevista, né? E daí fica realmente a critério do oficial de imigração e da impressão, né, que ele vai ter sobre suas intenções, né, aqui no Canadá. E daí ela pergunta ela fala que nos Estados Unidos você tem que esperar uns meses para poder reentrar, né? E ela pergunta se no Canadá é a mesma coisa. Nesse caso é difícil falar porque é uma situação bem, né, diferente. Você já tem o seu um visto, né, de entrada e você teve um negado. Então eu não saberia te explicar. Eu acho que a melhor forma seria ligar no consulado ou falar com o VAC, né, que é a parte que cuida dessa parte de visto, e com certeza eles podem te dar essa orientação. Não, cara, e visto, é sempre bom lembrar que visto negado pode ser revertido, principalmente uma pessoa que já teve um visto. Sim. Então seria bom, a gente não tem aqui, né, o seu caso, Beatriz, mas seria bom você avaliar como foi feito o primeiro visto e agora esse segundo, se houve alguma diferença de documentação, né? Você mesmo pode avaliar melhor isso e ver. Se você acha que você esqueceu de colocar alguma informação importante, você pode fazer o pedido de novo essa permissão de estudos, né? Sim, e o que você pode fazer é adicionar uma carta, né, para o consulado, vai ser o primeiro documento da sua aplicação, que de repente, né, explicando por que você está reaplicando e que você acha por que você acha que você merece aí essa exceção, e para que eles possam, né, fazer uma revisão do seu visto. Isso daí é chamado de carta de consideração, né? Que também, de repente, é algo que, né, vale a pena, pelo menos para o consulado poder ter uma ideia melhor do porquê que você está reaplicando. E é uma chance que você tem para poder, né, explicar alguns fatos e seja o mais breve possível, mas objetiva. A gente, inclusive, já ajudou diversos clientes, alguns clientes, né, a reverter visto negado, né? É bem interessante, né, nesses casos. Né? Então, fica isso. Beatriz, obrigado pelo seu contato, né? Acho que antes de tomar qualquer atitude, entenda por que você teve essa negativa, pelo fato de você já ter um visto válido. Né? Sim. Caio, vamos passar para a segunda pergunta do William, né? Ele diz que acompanha o nosso podcast e também é assinante da nossa área VIP, né? Vamos aqui para a pergunta dele. Ele é bem direto, é o e-mail que a gente gosta de responder, né? Ele foi direto no ponto aqui. As empresas do Brasil, como vocês bem sabem, costumam explorar os funcionários, né? Ele diz: vivemos para trabalhar ao invés de trabalhar para viver. Segundo ele, filosofa aqui, né? E o William, ele diz aqui: quando digo trabalhar muito, não quero dizer que eu sou preguiçoso. Poxa, eu sou meio preguiçoso, viu, cara? Sendo bem sincero. Eu sou, né? Você é. Eu nunca vi, né? Ninguém. Não é o caso do William, né? Mas eu digo pra você, eu não sou muito eu não gosto muito de trabalhar pra empresa, não, viu, cara? Não, eu também não. Por isso que a gente tem o Canadá para brasileiros. Dá mais trabalho, mas é bem mais legal, né, cara? Sim, sem dúvida. Não tem chefe, né? Não. Como são as empresas no Canadá, ele pergunta, em termos de pressão? Como é o ambiente de trabalho? Eu não sei responder porque eu nunca trabalhei para ninguém aqui. Eu já trabalhei, eu comparando com a experiência que eu tive no Brasil, foi totalmente diferente. Pelo menos aonde que eu trabalhei aqui, onde que eu trabalhei no Brasil, era bem diferente. A pressão ela é muito menor, né? E eu não acho que aqui acontece essa exploração, como a gente já comentou, se eu não me engano, há uns 4 podcasts atrás, né? Acho que na resposta pro Bruno, se eu não me engano, que a gente falou sobre essa parte, né, de trabalhar aqui e tal, realmente tem muito menos pressão. Você tem muito mais tempo para você e para sua família.
Então acho que está respondido. Vamos para a pergunta 3, Caio. Vamos lá. É o Alexandre. Ele diz: bom dia, Caio e Guilherme. Parabéns pelo podcast e pelo trabalho feito com o site Canadá Brasileiros. Hoje, sem dúvida, uma referência para quem tem o Canadá como objetivo. Alexandre, muito obrigado aí pelas palavras super gentis. O perfil do Alexandre, ele é 36 anos, é jovem, né? Eu tenho 34, então acho que é uma idade jovem ainda, cara. Sou biólogo e estou finalizando o doutorado. Falo inglês, tenho qualificações, etc. Né? Quer dizer, é um perfil muito bom. Sim. E jovem, né? Aí ele pergunta, ele faz 2 perguntas. Agora, vai a minha primeira pergunta. Eu posso pedir um visto turista para ir para o Canadá e uma vez lá, com a proposta de emprego consolidada, solicitar um visto para trabalhar? Alexandre, é muito difícil. Porque você quer aplicar para um visto turista. O visto turista ele vai ser por 6 meses. Então você teria que resolver todos os seus problemas antes, né, desse tempo aí de 6 meses. E então você teria que chegar aqui, você já tem que estar com inglês muito bom para você poder conseguir um emprego, né? E você teria que ter assim muita sorte para uma empresa decidir contratar você que tem um visto de turista e que está correndo com as coisas, né? Você vai precisar de velocidade aí para resolver. Então eu acho muito arriscado. Eu não faria isso. Eu viria com mais tempo para poder procurar um emprego, de repente um estudo de trabalho, onde você já pode começar a fazer um estágio, daí deixar a coisa aí e de repente você consegue uma proposta. Agora, com visto de turista, vir para cá e ter uma proposta de emprego, eu acho difícil. Eu não acho impossível, mas eu acho difícil e estressante. Sim, Caio. Aí o Alexandre faz uma segunda pergunta. Eu posso, durante o pós-doutorado, deixar este pós-doutorado e ficar com emprego mediante uma proposta que vai, né? Poder pode. Se você tiver uma proposta de emprego e você conseguir um visto de trabalho ou numa imigração, você não é obrigado a terminar o seu pós-doutorado. Eu não sei se eu faria isso, né? Talvez, depende de quanto tempo falta para terminar o pós-doutorado. Eu acho que eu terminaria, porque daí você tem uma imigração muito mais garantida. Mas aí depende da situação também. Se a empresa te oferecer tudo, entrar com papelada, e você estiver estudando ainda, e já dar entrada nessa documentação e esperar fazendo o seu pós-doutorado para ter certeza que isso vai dar certo, aí tudo bem. Aí você pode jogar tudo pós-doutorado para cima. Se bem que o mais fácil é fazer um pós-doutorado do que arrumar um emprego que vale a pena, né? Segundo as palavras do Alexandre. Sem dúvida, porque provavelmente com o pós-doutorado ele pode até conseguir alguns empregos melhores depois do curso. Perfeito, Alexandre. Muito obrigado, né, pelo e-mail simpático, né? E qualquer dúvida que surgir, manda aí de novo que a gente vai ter uma satisfação de te ajudar. Caio, agora vamos para a pergunta do Igor Barbosa. Ele diz: Caio Guilherme, bom dia, tudo bom? Me dá uma luz, por favor. A gente não é da CETESB, como que chama lá? É CPFL, né? A gente não é da CPFL, Igor, mas a gente vai tentar dar uma luz aí, né? Sim. O Igor, ele faz 3 ou 4 perguntas muito boas, acho que vai interessar o pessoal que está nos ouvindo. Ele está aí entre aí fazer estudo de trabalho ou estudar para o IELTS aqui no Canadá. O plano dele é para 2014, né? E aí ele faz uma primeira pergunta sobre estudo e trabalho. Ele dá um exemplo. Fala-se que você estuda, né, 6 meses e depois trabalha outros 6 meses. Aí ele pergunta, mas durante os 6 meses de trabalho, você não continua estudando? Essa é a primeira pergunta do Igor. Igor, você primeiro estuda, depois trabalha. Então, terminada a etapa de estudo, você dá o tchauzinho para a escola e faz a etapa, né, de trabalho. Né? Então, são 2 etapas independentes aí. Sim, muito bem respondido. Muito obrigado, Caio. Vamos para a pergunta número 2 do Igor. Ele pergunta sobre o IELTS. A pergunta dele é bem interessante também. Ele pergunta, seria melhor estudar inglês, né? Estudar para o IELTS, estudar inglês, ou um estudo de trabalho, né? O que seria melhor fazer aí? A gente, né, Caio, quando veio para cá, não existia estudo de trabalho e a gente só estudou inglês e depois pediu uma extensão para um college. Né? É claro que é difícil dizer, né, faça como eu fiz, né, jamais
né, falaria isso, né? Mas eu acho que estudar inglês bem, né, de início, eu acho que é bastante importante, né, cara? Não, se você pensar médio e longo prazo, sem dúvida que se você se dedicar no inglês, aprender bem, isso vai ser muito bom em termos de imigração ou se você quiser ir para uma faculdade depois. Mas sem dúvida que se você tiver a oportunidade de estudar inglês e focar no aprendizado, eu aconselharia. E se eu não me engano, sai até mais barato, ou talvez o mesmo preço do estudo e trabalho, né? Então, realmente compensa. Sem dúvida nenhuma. Nós fizemos assim, né? Na nossa época não tinha essa facilidade de ter o estudo e trabalho, né, cara? Sim, Então, aí o Igor faz uma outra pergunta interessante. Eu acho que o pessoal que está em casa também deve ter já se feito essa pergunta. Ele faz um cálculo de quanto custaria para estudar 1 a 2 anos no Canadá. Ele calculou que custa de 60 a 70 mil reais aí para 2 anos. E aí, Caio, a gente antes do programa fez um cálculo e viu que não é bem assim, né? Na verdade, a gente calculou 2 situações. Então, a primeira situação você vai ficar 1 ano fazendo estudo e trabalho no Canadá. A gente calculou que entre moradia, refeição, transporte, o curso, você vai gastar por volta de 40 mil reais. Para mais ou para menos, é só um cálculo estimado para você, Igor, né, e outros ouvintes ter uma ideia dos valores. Em torno de 20 mil dólares, né? Que dá uns 40 mil reais. Na conversão atual de dois reais, daria uns 40 mil reais. Isso. E outra situação seria fazer um ano de college. A gente calculou que também, incluindo tudo, né, desde a estadia ao curso, ele iria gastar por volta, a partir de, né, porque college varia muito o preço, né? Mas a partir de 30 mil dólares, que daria aí, chutando uns 60 mil reais. Sim. Por ano e por pessoa, né? Não vai lembrar que o valor do college ele pode variar bastante. Vamos supor, o college onde eu dou aula, só o curso custa 30 mil dólares por ano. Entendeu? Então aí você já vê que as contas, né, elas mudam completamente. Então esse valor do college pode variar bastante. Os alunos pagam 30 mil dólares, mas tem aula com você, né, cara? Você vê? Não, e eles têm também um visto de trabalho de 1 ano depois, né? Não, sim. Excelente. Então, aí, terminando o e-mail, o Igor diz: forte abraço, parabéns pelo site, iniciativas e por tudo, pois realmente ajuda muito. Ele colocou muito mesmo. Obrigado. Obrigado, Igor. Caio, agora a gente vai para um outro e-mail que foi um erro meu. Eu, sem querer, na hora de copiar do nosso sistema, eu não colei o nome da pessoa. Não, mas então, Caio, tem tanta gente que pede para não citar o nome, né? Então eu não vejo problema em responder o e-mail que as pessoas não sabem o nome. De qualquer forma, eu vou ler só o comecinho aqui para a pessoa que fez a pergunta saber que é o e-mail dele, né? Acho que se eu não me engano, é um rapaz. Sim. Olá, Guilherme, boa noite. Como que você sabe que a gente está gravando de noite? Né? Adivinha? É verdade. Boa noite. Sei que esse não é o canal mais apropriado para o assunto que eu pretendo conversar com você, e também é bem diferente dos nossos e-mails anteriores. Tem a ver com o último podcast número 22, que inclusive achei muito bom. Parabéns. Então, quem escreveu isso daí sabe que a gente está respondendo o e-mail, né? Aí ele se incomodou. Eu peço desculpas se eu causei essa reação, que eu recebi diversos e-mails essa semana, cara. O pessoal um pouco mais velho, com uma idade mais próxima da minha, 34, né, 40 anos, ficou bravo. Não bravo, ficou assustado, né? De eu ter dito que quanto mais velho é mais difícil emigrar para o Canadá, né? Na verdade, eu só fiz um comentário, né? Que é verdade, né? Você não vai migrar com 80 anos ou com 60, né? Não que seja velho, mas a imigração que é uma pessoa que realmente queira ter uma vida, né? Crescer, né? 80 anos é velho, Guilherme. 80 anos já precisou migrar. 80 anos é velho. Aí também você não precisa ser muito bonzinho, né? 80 anos é velho. O processo anterior que esse governo está tirando possibilitava isso, teoricamente. A gente não viu com 80, mas a gente viu com 60. A pessoa migrar com 55, 60 anos. Né? Pronto para usar o sistema de saúde do Canadá. Ainda bem que estão mudando. Né? Mas, Caio, você deu uma verificada lá que o processo anterior, esse grande processo aí
que a gente está comentando, o número de pontuação máximo, 10 pontos na idade, ia para pessoas entre 21 e 40 anos de idade. O nosso, diria, chute, né, é de que a idade máxima vai reduzir. Eu apostaria um dinheirinho aí, cara, que o próximo, esse novo processo de imigração, eles vão reduzir a idade. Sim, eu não lembro se era 40 ou 49, né, Guilherme? 49, de 21 a 49 anos, era na idade que dava mais pontos. Sim, é que você tinha falado 40, né? Então são 21 a 49, né? Ah, desculpa, é 11h27 da noite, cara, me desculpa. Ah, tudo bem. Vou colocar a culpa no horário. É lógico. É claro, né? Não vou dizer que eu errei. Aí vai a pergunta, né, do Mr. M, que eu me peço desculpas aí que eu não colei o nome. Sei que no blog deve ter respostas para isso, né? Mas ele pergunta: quais as diferenças entre a aplicação provincial e a aplicação nacional, a federal, né? Vai, Sim. Caio, você que gosta de responder esse tipo de pergunta, por favor. Não, realmente a gente já comentou isso em outros podcasts, né? O provincial, como o próprio nome diz, você imigra através da província, você precisa de uma oferta de emprego ou você ter estudado aqui em alguma post-graduation que eles consideram. Então ele é diferente do federal. O provincial ele é muito mais rápido, você tem a aprovação em até 3 meses. É a província que aprova a sua, né, o que eles chamam de nomination, né, a sua nomeação para que você está apto, né, para se tornar para dar continuidade no resto do processo. Então você tem a aprovação logo no começo, e depois que você tem essa aprovação, você já pode entrar com um pedido de visto de trabalho para você poder esperar o resto do processo. Já o federal é totalmente diferente, o processo federal você tem a resposta no final e ele é bem mais demorado. E você espera o processo terminar roendo as unhas, né, que foi o meu caso. Sim, né? Então, você aplicou, é engraçado, você aplicou pelo provincial e eu apliquei pelo federal. Sim, Aí, essa é a primeira pergunta do Mr. M. Agora vamos para a segunda. Na sua opinião, quais os caminhos mais seguros, ou melhor, mais consistente? Aí ele diz, segundo as palavras do Caio. Caio, você fala essas palavras? Às vezes, né? Eu fico com um dicionário aqui do lado. Mais consistente com o candidato já está por aí. Na condição de turista, a mesma pergunta de novo. Vir como turista. Como turista, esquece, a gente não recomenda. Se você tem intenção de migrar, não perca tempo e dinheiro vindo como turista. A chance é grande de que você vai voltar para o Brasil frustrado. Né? Não é fácil. Você tem alguma observação, Greg, que eu vi você respirando? Não, porque depois ele pergunta qual é a combinação mais eficaz. A gente está até conversando nesse programa, eu acho que a combinação mais eficaz é vodka com Coca-Cola, cara. É muito boa, né? Principalmente se você é estudante, você está precisando economizar dinheiro, compra uma garrafa de vodka e mistura com Coca-Cola. Sem dúvida, super Eu tô brincando. A gente tá brincando, né? Hoje em dia todo mundo é politicamente correto, a gente tem que sempre colocar aquele aviso, né? O Canadá para Brasileiros não recomenda consumo de bebidas alcoólicas. Sim, eu vou colocar. Coloca essa mensagem, senão vai ter gente reclamando aí, né? Hoje em dia não pode falar nada, né, cara? Quando eu era criança a gente brigava todo o recreio na escola. Hoje em dia qualquer coisa é bullying, né? Você olhou pra pessoa é bullying. E o pai não pode dar umas palmadas ainda, né? Tem a lei da palmada, né? Brincadeira, né? Então vamos sair de novo, hein, cara? Não. Então, qual é a combinação mais eficaz? Bom, como a gente sempre orienta, a forma mais, não vou dizer simples, né? Mas o melhor caminho para você migrar para o Canadá é você, através do Canadian Experience, né? Que se você estudou aqui ou trabalhou aqui depois de um período, então você pode aplicar já estando aqui. Ou o processo provincial, que se você tiver uma oferta de emprego, você pode aplicar para o processo da província. Então, eu acho que essa seria, no caso, uma combinação boa. E daí, em relação a outra pergunta, quais são as formas disponíveis e seus requisitos para o candidato que já está por aí? Bom, então, foi isso que eu acabei de responder. Quem já está aqui pode tanto optar pelo processo provincial ou pelo Canadian Experience. E daí ele faz uma outra pergunta: quais as melhores formas, na sua opinião, de montar o Canadian Experience?
Bom, o Canadian Experience ele tem, né, alguns requisitos. Não seria você montar um processo. O Canadian Experience ele tem duas regras muito claras e que se você seguir elas tem uma grande chance de sucesso. Que é se você estudou aqui no Canadá, que eles chamam de post-graduation, que inclusive acho que tem uma pergunta mais pra frente que a gente vai falar sobre o Canadian Experience também. Ou se você trabalhou no Canadá. Então, se você está... Não é um trabalho, né, legal, lógico, com as devidas permissões. Então, o Canadian Experience ele não é tão complicado, ele não é um quebra-cabeça como é o processo federal, ele é mais simples e direto. Né? E daí, por final, ele fala qual seria a melhor estratégia. Bom, essa então seria a melhor estratégia. Caio, eu acho que tem muita gente em casa pensando o seguinte, eu pensaria isso. Poxa, o Canadian Experience é uma chance de eu emigrar, mas eu teria que gastar um bom dinheiro. A gente estava comentando, fazendo um cálculo aí por cima aí de quanto se gasta, né, para fazer uma faculdade aqui, né? Então fica sempre aquele dilema na cabeça das pessoas, que a gente já passou por isso também, né? Sim. Compensa arriscar? Até quanto compensa arriscar? E aí vai a dica. Eu recomendo um post que o Caio colocou essa semana. Como que chama o título mesmo, Caio? Você falou o melhor conselho que eu posso te dar, né? Sim, Vão no blog do Caio. Eu gostei muito, Caio. Até eu liguei para você e falei, putz, eu acho que isso daí tá na cabeça das pessoas. Sim. Um temor que a gente teve. Eu tenho certeza que o pessoal tá nos ouvindo, tá falando, legal a dica deles, mas, poxa, ter que gastar tudo isso num Canadian Experience. Na verdade, ficar conversando sobre migração é o mais fácil, né, Caio? Sim, o difícil... Eu acho que a gente comentou já isso no último programa, né? Sim. Mas acho que é bom pro pessoal que não ouviu. O difícil é você tomar tomar atitude mesmo, né, na sua vida, né? Sim, sim. Não estou aqui dizendo faça aquilo, faça isso, mas eu lembro muito bem que a gente passou por isso, né, Caio? É muito fácil você ficar em casa pesquisando. Difícil, pelo menos para mim, foi tomar a decisão de largar tudo no Brasil, né, e vir aqui pro Canadá. Por isso que eu recomendo o seu post, né, dessa semana. Eu vou colocar um link quando eu postar esse podcast, eu coloco o link pro post, né, esse anterior. Então é isso. A gente ainda vai abordar, tem mais uma pergunta mais pra frente sobre o Canadian Experience. Então, se você tá interessado no Canadian Experience, continua que mais pra baixo vai ter mais. Legal. Então, agora vamos para o e-mail do Evandro e da Tatiana, Caio. Ele diz, olá, Guilherme e Caio, eu e minha esposa adoramos o site de vocês. Muito obrigado. Começamos a ouvir recentemente seus podcasts. Gostaria que vocês pudessem avaliar nosso perfil. A gente chuta, né, sempre, né, cara? A gente não... a gente presta um serviço aqui, né, que tem advogado que cobra $100 aqui em Vancouver para dar essas orientações gerais. Sim. Né? A gente não cobra, é de graça, claro, a gente não poderia cobrar, embora tenha pessoas que cobram para fazer imigração sem ter autorização para trabalhar na área, né? É um absurdo, mas tem gente, né, que faz isso, né? Eu estou dizendo, a comunidade brasileira mesmo. Sim. E a gente está dando essas orientações que tem gente aí, os profissionais, entre aspas, que vão te cobrar alguma coisa. Então, né, vamos né, na medida do possível aí, tentar ajudar agora o Evandro e a Tatiana. Ele diz que é formado em engenharia eletrônica, ele tem 29 anos, cara. É especialista na área de telecomunicações, ele já trabalhou, acho que, na área de petróleo e gás, muito bom, né? Ele tem um inglês avançado, a esposa tem 26, é formada em jornalismo. Você vendo, cara? Tem pessoas formadas em jornalismo. Pessoal que está em casa, que não fez faculdade, porque ao invés de fazer jornalismo, vocês não vão estudar, né, cara? Não faça como eu, vão estudar, não sejam jornalistas, vão estudar, né? É engraçado que esse tipo de piada rolava na redação, no jornal que a gente trabalhava. Né? Então eu sei que os próprios jornalistas fazem. Então, é isso, perfil bom, né? Um casal aí jovem, né? Com uma boa formação, como acho que 99% do pessoal que manda e-mail pra gente, né? Estamos com muitas dúvidas. E aí ele cita aqui o Canadian Experience and Class, Caio. Ele diz, apesar de termos condições de bancar o aplicante principal, consideramos a possibilidade de aplicar para o processo federal estando no Canadá, já fazendo inglês. Quer dizer, eles estão aí, né, tentando saber o que é melhor. A Canadian Experience, vir para fazer uma faculdade, ou vir para fazer inglês e depois tentar aplicar para o federal. Né? Que foi o que você fez, né, Guilherme? Que foi o que eu fiz. Eu não recomendo para ninguém isso. Deu tudo certo, mas eu não seria louco de recomendar o que eu fiz. Sim. Porque eu vim para cá,
estudar inglês. Aí estendi o meu visto para um college. Assim que eu recebi o visto, eu apliquei para o processo federal. O meu processo demorou 3 anos, muito por culpa minha, que eu não consegui atingir a nota do IELTS, mas demorou 3 anos, né, cara? A verdade é essa, né? Mas demorou mesmo, demorou. Demorou, não, foi demorado. Estava numa fase difícil do processo federal, que eles estavam atrasando. Então, realmente demorou mesmo. Você atrasou um pouco, mas o processo ele realmente foi demorado. Foi demorado, demorou 3 anos para imigrar através desse processo federal. Eu mandei minha aplicação para o Brasil, por correio mesmo, né? E a verdade é que é difícil, porque se você está no Brasil esperando o processo, você já tem aquela ansiedade normal. Você estando aqui, além de você estar longe da família, ter a ansiedade normal, você ainda tem que lidar com o visto. Você ainda tem que ficar estendendo o seu visto aqui. Eu fiquei fazendo faculdade aqui até onde dava. Mas eu não seria maluco de recomendar isso para ninguém, mas é aquela coisa, o pessoal mais atirado, que nem a gente, nada impeça que vocês façam isso, embora a gente tenha que aguardar o novo processo de imigração. Não, eu lembro que você chegou a um ponto que você não podia mais renovar como estudante, né? E você aplicou para o visto de turista, né? Você deu uma redução aí para poder ganhar mais 6 meses, aí no finalzinho, antes de vencer o seu vídeo turista, você recebeu a sua aprovação. Aí você vê como que era. Foi uma história de terror, né? Nossa, foi gol nos descontos. Foi morte súbita. Foi um gol na morte súbita. Então, então eu acho que a resposta, né, a gente não respondeu a resposta, mas respondeu a resposta. Excelente. Grava aí, Caio, mais um fora. Não, isso só para completar, então, a diferença entre o processo, né, o provincial e talvez também o Canadian Experience, mas o provincial, porque eu falo que eu passei por isso, é que quando você recebe a aprovação, eles te mandam uma carta para você anexar num pedido de visto de trabalho. Então você pode esperar o final do processo com um visto de trabalho que eles mesmos estão, né, oferecendo para você poder esperar aqui e continuar trabalhando. Já o processo federal não. O processo federal ele não faz nada enquanto você está esperando. Você que tem que se virar para continuar com o seu status. Legal, cara. O Evandro faz uma pergunta também interessante, que a gente já recebeu, teve umas 3 pessoas que semana mandou a mesma pergunta. Ele diz, gostaria de saber onde podemos encontrar a lista das escolas que estão habilitadas pela província de British Columbia a participarem do Canadian Experience Class. O ponto é o seguinte, essa lista ela pode variar. Eu já cheguei a observar algumas listas e elas às vezes trocam ou elas não estão atualizadas. A gente não recomenda tentar muito por lista porque essa lista ela pode mudar. De repente um college aplica para poder entrar nesse processo do Canadian Experience, então aí vai ter mais um college lá disponível para oferecer essa opção depois do curso. Então essa lista ela pode variar, ela pode não estar atualizada. É por isso mesmo que o próprio consulado o site da imigração canadense não coloca nenhuma lista lá. A melhor forma, no caso aí, né, do Evandro Tatiana, ele falou que ele tem um inglês avançado. A melhor forma é você pesquisar quais as opções de faculdade que tem e você entrar em contato com eles, manda um e-mail para eles, só pergunta se eles estão qualificados para o Canadian Experience. Essa é a melhor forma, a melhor resposta que você pode ter é diretamente da instituição. É a resposta mais segura que você pode ter. De preferência, uma resposta por e-mail, né? Pede por escrito. Exatamente, por e-mail. Não conversa só com a pessoa lá. Pede por e-mail, manda um e-mail, pede por escrito. Porque eu já vi casos de pessoas que aplicaram achando que aquele... Inclusive, se eu não me engano, foi até a pessoa que postou no nosso Perguntas e Respostas. Ela achou que estava qualificado, daí... o college não era qualificado para o Canadian Experience e provavelmente ela viu isso em alguma lista na internet. Então a gente realmente pega a melhor fonte diretamente com a faculdade. E o bom disso é que o Evandro ele tem inglês avançado, então isso não seria problema. O Evandro ele tem um perfil muito bom, é engenheiro eletrônico, 29 anos, né? Eu já tinha lido no começo. Sim. Mas aí ele faz a pergunta, eu consigo encontrar um emprego integral na minha área sem experiência de trabalho canadense? Ele faz essa pergunta. Conseguir, consegue. É aquela famosa explicação que a gente dá sobre, né, emprego. Depende de você, se você tem experiência, se o inglês é bom, você demonstra vontade e determinação lá para aplicar determinada vaga e a empresa gosta de você, sempre é possível, né? A gente nunca descarta isso.
Mas não tem como a gente responder Não isso, tem né, como cara? a gente falar sim ou não, né? Não, às vezes a gente vê fórum de pessoas aí que as pessoas começam a mandar pergunta e a pessoa começa a se sentir na obrigação de ter que responder tudo. É, Né? é. Eu até estava comentando isso com você, né? É melhor quando a gente não souber, a gente, olha, não sei. Até não, Sim. perguntas e respostas, muitas vezes eu falo assim, ó, eu vou ser bem objetivo, eu não sei Não, e sinceramente, responder. a minha opinião é, se alguém responder um sim ou não, não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Não faz sentido. E por Então, último, desculpa, sim. Caio. Ah, não, só, Sim, sim. a respeito do Canadian Experience, se você olhar no site oficial do consulado, o consulado ele lista que a forma que lista é você é um graduado de uma Canadian Post-Secondary Institution. Então, basta você procurar por esse termo quando você estiver procurando pelas instituições. Canadian Post-Secondary Institution. Então, vale a pena também visitar a página do Canadian Experience no site da imigração. Uma última pergunta, que acho que do Evandro, né? Isso, é. Sim. E por último, ele diz, vale a pena aprimorar o inglês com estudo e trabalho antes de fazer o college? Eu não faria isso. Se você tem a intenção de ir para o college, como a gente respondeu na pergunta anterior, não gaste dinheiro com work and study. Né? É que a gente comentou, né, no e-mail anterior, 3 meses, que nem aquele seu aluno, né, 3 meses de inglês e depois o college. Sim, não, e o Evandro falou que ele tem no simulado do TOEFL, né, ele conseguiu uma nota alta, ele tem inglês avançado. Não perca dinheiro fazendo work and study. Estuda por uns 2, 3 meses, se o inglês é realmente avançado, você vai precisar de uns 2, 3 meses. Aí já vai para um college. Não gasta dinheiro à toa. Mas é interessante que ele já tem que sair do Brasil com o visto do college, então ele teria que fazer um sanduíche aí no pedido, Sim, né? É a carta de aceitação de 3 meses de inglês mais a carta do college. Sim, exatamente. E daí ele já pode vir com visto aí de 1 ano e meio já, né? 2 anos. Ele não pode só fazer o inglês e depois chegar aqui, aí é complicado. Sim. Vamos para o e-mail da Michele com 2 L's. Michele, né? com 2 L's. Michele com 2 L's. Sim. Ela inicia dizendo, meninos, parabéns pelo programa. Eu fiquei feliz de ler o e-mail da Michelle. Michelle, obrigado. Eu me senti jovem. Você me chamou nos chamou de meninos, né? Aí eu até comentei com você antes do programa, cara. Daqui uns 10 anos, se alguém chamar a gente de menino, a gente vai ficar feliz, né? Nossa. A verdade é que a gente tá nos últimos anos de alguém chamar. A gente ainda tem uma voz ainda, não tem aquela voz ainda de tiozão, né, cara? Ah, você ainda tem. Eu ainda tenho voz de menino, né? Você já tem voz de tiozão que toma vodka com Coca-Cola, né? Michele, muito obrigado. Você foi muito generosa aí nos chamar de menino, apesar de eu ter 34, já ser casado, ter filho, e o Caio também já tá no 32, né? Quer dizer, a gente ainda tem alguns anos de meninos, né, sim, cara? Sim, mais um pouco. E ela é engenheira, né? Não, deixa eu só fazer uma observação a respeito dos meninos, né? Ela tem 23 anos. Da próxima e-mail, Michele, pode chamar a gente de tio. O tio do site. O tio do site. O tio do site do Canadá. Né? Pra mim tudo bem, né? Não, se bem que faz tempo que eu saí do Brasil. Se eu voltar agora ao Brasil, vai ser tio, né? O pessoal vai me chamar de tio. Ela tem só 23 anos. E acho que o namorado dela, se eu não me engano, né, tem 28. Ela é engenheira, apesar da idade, já é engenheira civil. Né? E o namorado, me desculpa, acho que é namorado ou marido, não sei, formado na área de TI, né? Outro nerd amigo do Caio. Sim. E é bem organizado o e-mail dela. Né? Então ela separou bem como uma boa engenheira, tá tudo separado com itens, foi muito fácil. Foi muito fácil, né, editar o e-mail dela para ler pro podcast. Sim. Então a situação dela, da Michelle, fui para o Canadá em Toronto, quer dizer, ela já esteve aqui e se apaixonou pelo Canadá. E aí ela tem diversas perguntas para nos fazer, porque ela quer retornar para o Canadá agora, ela colocou aqui, agora com o namorado dela. Sim. E ela diz... ela faz assim, ela pergunta assim, vou com meu namorado, então eu iria para fazer um college, aí ele coloca barato e de 1 ano. Chegando lá, eu poderia pedir o reembolso e procurar outro college mais barato? Uma parte que me incomoda um pouco da pergunta dela é a respeito do reembolso, né? Teoricamente você pode, quando você chegar aqui, pedir o reembolso, mas não se esqueça que existe uma política de reembolso e você não vai ter todo o seu dinheiro de volta, né?
tem isso. E também uma coisa que eu posso falar por já ter trabalhado em colleges e também a gente lida com a questão, né, de alunos, né, tudo. O college realmente não gosta de quando as pessoas fazem isso. Inclusive o college ele pode inclusive reportar você para a imigração dizendo que você não é mais aluno daquele college. Porque o que aconteceu no passado, tinha gente que chegava aqui, pedia, né, vinha com uma carta de um curso mais longo, um college, chegava aqui, pedia o reembolso e ia trabalhar e ficava aqui, sem aplicar para um outro college. Então, o college ele tem o direito de reportar você para a imigração, reportar no sentido de só falar assim, ó, essa pessoa não é mais aluna nossa. Então vai ficar a critério da imigração, né, de depois no futuro, de repente quando você aplica uma extensão de visto, né, ou você muda de college, eles podem, né, ver nos records lá que eles têm como é que ficaria essa situação. E assim, eu não tô querendo botar medo, não. Você tem o direito, sim, de mudar de college. Ninguém é obrigado a ficar num college, né? Você tem esse direito, mas não se esqueça que você tem que continuar com o seu status de estudante. A única forma é você continuar estudando em outro college. E quando ela for renovar o visto, ela vai ter que comprovar que ela estudou. Sim. Tá? Então, ela pode trocar e ir para um outro college. Sim. Mas tem esse importante aspecto, né, cara? Aí ela vai para perguntas específicas. A primeira pergunta é: o college é muito caro? Compensaria arriscar? Eu não considero um risco, né? E o college, sim, ele tem um preço mais alto, né? Uma faculdade, como a gente já disse, né, comece a pensar em valores a partir de $15 mil por ano, né? Então, pelo menos, por aí, né? A partir de aproximadamente $15 mil. Aí a segunda pergunta é: qual college escolher devido à possibilidade de emprego e oportunidade de emprego? Não, a pergunta dela é qual deveria trabalhar e qual deveria estudar, né? Se ela ou seu namorado... Ah, tá, me desculpa, cara. Verdade. Quem deveria trabalhar e quem deveria estudar pelas possibilidades de oportunidade de emprego. Essa é uma resposta difícil. Ela é engenheira e ele está na parte de tecnologia, né? Sistema de informação. Depende de quem está melhor no mercado de trabalho, depende de quem está mais com vontade de trabalhar, quem gosta mais do que faz. Essa questão de que profissão que tem mais chances, essa daí eu desconsidero, eu nunca vou por esse lado, né, Guilherme? Eu acho assim, que, né? A gente tem até um exemplo particular. A gente tem grandes amigos que moram nos Estados Unidos. A gente até comentou, né, no lançamento do site americano, né? E eles, né, o marido, ele é violinista. Ele era violinista no Brasil. E ele falou: não, eu quero ser violinista, vou ser violinista nos Estados Unidos. E hoje eles são americanos, né? Eles imigraram e conseguiram a cidadania. E ele persistiu nisso e foi para os Estados Unidos, saiu lá do Brasil, foi para os Estados Unidos e fez turnê com o Andrea Bocelli, tocou com grandes compositores, o John Williams, aquele que fez trilhas no cinema, né? Para filmes do cinema. Então, assim, depende de cada um. Se você quer, como esse nosso amigo, né? Não, eu vou para os Estados Unidos ou vou para o Canadá e vou trabalhar na minha área, né? Sim. É uma questão também de atitude, né? Você vê que o violino é a paixão dele, né? A família é o violino, nada Sim. além disso. Então você vê que realmente ele, né, por ele gostar tanto do que ele faz, ele conseguiu, né, atingir os objetivos dele, né, sendo, né, um músico. O que se de repente alguém manda um e-mail pra gente, fala assim, ou pra outras pessoas, fala assim: eu quero ser músico no Canadá, tem muita gente que vai falar assim: não, desiste, desencana, não vai funcionar, né? Não, depende de você. Você pode ser engenheiro e não conseguir emprego. Ou você pode ser um músico e conseguir emprego, né? Então isso daí varia muito e eu não arriscaria responder essa resposta, né? Eu acho que depende de cada um. Assim, mas não faça jornalismo. Tirando o jornalismo. Então, pergunta número 3. No Canadá é possível mesmo pedir reembolso aos colleges? Ela tá realmente querendo somente o visto, cara. Michele, eu acho que se você tá com um pensamento de muito forte de reembolso, tá na hora, eu acho que reveja os seus planos pro Canadá. Porque isso vai te dar muita dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça e talvez não vai chegar num lugar, porque você precisa ter uma graduação aqui se você pensa em aplicar para o Canadian Experience. Então não adianta pedir um reembolso, né? E você perde dinheiro, como você perde reembolso, você perde dinheiro.
Você nunca vai ganhar, né? Esse que é o negócio. Uma coisa que tem que deixar claro, você nunca vai ganhar. Só tem a perder, porque você vai... as faculdades, elas não dão o valor integral de reembolso. Então você vai perder dinheiro. Eu tenho certeza, cara, que a Michelle, depois de ouvir esse podcast, ela vai rever o plano dela. Eu espero, né? Porque esse plano é furado, viu, Michelle? Eu fiquei até com medo. Falei, putz, será que a Michelle vai comprar um programa conosco aqui e depois pedir um reembolso, cara? Próxima pergunta, Guilherme. Depois de terminado o college, podemos trocar os vistos? Pode trocar o visto. Você pode trocar por visto de turista, se você quiser. Não é vantagem nenhuma. Ou você pode trocar por um visto de trabalho, mas para você obter um visto de trabalho, você precisa ter uma oferta de emprego de uma empresa canadense. Então, você pode tanto trocar por um visto de turista, como trocar por um visto de trabalho. Ou estender o seu de estudo. Aí ela tem uma outra dúvida, a dúvida dela é quantas horas ela pode trabalhar se depois que ela estudar, pelo que eu entendi. Ela falou assim, depois dos 6 meses de college, porque eu acho que ela ouviu o nosso podcast passado, que eu falei de 6 meses, né? Alguns colleges é só depois. Pode variar bastante essas horas. Se isso for parte realmente do programa, normalmente isso já vi acontecer diversas vezes, você para de fazer as matérias, aí você vai trabalhar por, sei lá, 6 meses ou não sei quanto tempo, e período integral. Nem sempre são 4 horas, a não ser que tenha alguma regra específica para aquele college. Mas não são trabalhos de 4 horas, não, porque se o college tiver a possibilidade de você trabalhar, vai ser mais que isso. A não ser que exista, né, um programa que você estuda e trabalha ao mesmo tempo, que você pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas que eu não acredito que essas horas possam ultrapassar 20 horas por semana, que seriam 4 horas por dia. Caio, eu posso te pedir um favorzinho? Pode. Você tem como ler a próxima pergunta, que eu preciso tomar um copo d'água aqui? Sem problemas, Guilherme. Tá bom, obrigado, cara. De nada. Tem algum... Né, pergunta 6. Tem alguma outra informação quanto à facilidade de emprego ou visto? Facilidade de emprego ou visto? Não, facilidade de emprego é você que faz uma busca por emprego ser mais fácil ou mais difícil. Depende, realmente é o que a gente sempre comenta, depende de você, depende da sua preparação, depende muito do seu inglês, né? Se você for uma entrevista de emprego e você não sabe inglês direito, vai ser bem difícil, né? Então, o que torna é a gente que torna as coisas mais fáceis ou mais difíceis. Não é nem tanto o mercado de trabalho. E em relação a visto, você tem que atender aos requisitos do consulado. Não tem nenhuma caminho das pedras aí que façam que você tire o visto mais fácil ou mais difícil. Você tem que atender o que o consulado quer. Caio, aí a Michelle faz mais uma pergunta, não é a última, ainda tem algumas. É fácil, nesse caso, pedir mais tempo de visto lá? Ou tenho que comprovar que ainda continuo estudando? Com certeza é mais barato, somando os dois, daria 6 meses de estudo em torno de $10.000. Eu não entendi a pergunta dela a respeito dos 10 mil dólares. 6 meses de estudo daria... Aí depende, se for college, depende, se for custos do trabalho, depende. A gente respondeu já essa pergunta sobre custos, né? Sim. Um pouco antes, nesse mesmo podcast, né? O pessoal que não nos ouviu por algum motivo, né? Pulou. Volta um pouquinho a fita aí, que a gente comenta sobre os custos para estudar aqui no Canadá. Sim. Você viu uma prova que você é tiozão, Guilherme? Você falou, volta a fita. É MP3, Guilherme. Eu lembro que eu tinha um Walkman. O pessoal que está nos ouvindo talvez nunca tenha tido um Walkman. Lembra da fitinha? A fitinha, né? Lado A e lado B. Você ouvia 3 fitas, você tinha que trocar a pilha. E para rebobinar, lembra? Eu levava na caneta, Walkman... né? Na caneta Bic, né? Para economizar pilha. Eu vou revelar algo aqui que nem os nossos pais sabem. Eu levava o Walkman para a escola. E eu rebobinava as fitas durante a aula na caneta Bic. Então. Então vamos para mais uma pergunta. Só para responder então a pergunta dela, para renovar o visto, você precisa assim comprovar que você está estudando. Se você solicitar, for estender o seu visto de estudante, você precisa anexar seus documentos. A gente já comentou isso bastante em outros podcasts. Peraí, Caio, você respondeu a qual pergunta? 7. A 7. A pergunta número 8, a Michelle diz, esse tipo de visto
e trabalho, estudo e trabalho, não vale de nada para a imigração, correto? Correto. Você não vai qualificar para a imigração fazendo estudo e trabalho, mas você pode conseguir uma oferta de trabalho, como a gente já viu, e depois, com essa oferta de trabalho... Você pode aprimorar o inglês também, né? Pode aprimorar o inglês e pode, como não, ter uma oferta de trabalho. Só que aí depende de cada pessoa. Né, mas o curso de estudo e trabalho em específico, ele não conta pontos. Não conta pontos e não qualifica para o Canadian Experience. Não. Pergunta número 9. Quantas horas, semanas de estudo é preciso para obter esse tipo de visto? Tem carga horária máxima também para o trabalho? Sim. Você não pode trabalhar mais que você estuda. Né? Se a gente está ainda falando sobre, né, curso de estudo e trabalho, você não pode trabalhar mais do que você estuda. E pergunta 10, a última pergunta da Michelle. Se for 3 meses de estudo e 3 meses de trabalho, consigo postergar até quanto tempo o meu visto? E como devo proceder? Bom, você vai ter um visto de 6 meses. Se você quiser estender, aí depende qual vai ser a duração do seu próximo curso. Se você for estender para estudante, você vai ter que se matricular em outra escola e, de acordo com o período desse curso que você for fazer, se você se matricular por mais 6 meses, você vai ter um visto de 6 meses. Se for 3 meses, 3 meses. Isso então pode variar um pouco mais, um pouco menos, mas sempre de acordo com os seus estudos. Então, acho que a gente já respondeu todas as perguntas da Michelle, Caio. Vamos passar, se eu não me engano, é a última pergunta do podcast. Não, tem mais 2. Não, é mais uma só. É o Adriano Pastre. Ele diz: olá, Caio e Guilherme. Primeiramente, gostaria de agradecer toda a ajuda que vocês dão aos brasileiros para conseguir alcançar seus sonhos e também dizer que acompanho vocês desde o primeiro podcast. Olha só. Para quem não sabe, o primeiro podcast foi... 2010. 2010. Você ainda era um homem solteiro nessa época, cara. Sim. Então, tenho 31 anos. Tenho como meta mudar para o Canadá. O perfil dele, ele é da área de TI também. Área de TI. Ele namora há 8 anos e meio. Precisa casar, hein, Adriano? Namorar há 8 anos... Certeza que tá tendo pressão aí, né? A namorada dele, não sei, eu acho que não tem problema, né? A Silvia tem 37 anos e 3 filhos. Sim. Parabéns pelos filhos. Aí... Ele mandou, foi um e-mail muito longo do Adriano, então a gente teve que fazer uma edição, Adriano. Então você vai ver aí que a gente tentou, aí, na medida do possível, né, selecionou as dúvidas que a gente achou mais interessante, né, para os outros ouvintes. Então a primeira pergunta do Adriano é: imagino que, por termos parentes já residentes há mais de 15 anos no Canadá, ele quer saber se isso facilitaria a imigração. Não. Vamos para a segunda pergunta. Não, mas... não. Não. Elas não têm. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir. Não ajuda. Não sei que seja, né? Filho, pai, ou né, mãe ou esposa, mas parentes de tio, avô, primos. Aí não ajuda em nada, não. Não, imagina. Se fosse assim, né? Seria outro tipo de imigração. Sim. Vocês conseguem me pontuar as principais diferenças entre Vancouver e Toronto? Vancouver e Toronto. Vamos gravar 5 podcasts sobre isso, cara? Isso daí dá bastante podcast. Cara, permita uma observação, eu já fiz no podcast passado. Permito. Pessoal que está pensando em migrar, não fique focado nesse negócio de qual cidade vai morar. Sim. O mais importante primeiro é saber se você tem nível de inglês e saber como que você vai se qualificar para os programas de imigração. Eu, particularmente, cara, moraria até na Nunavut, lá, aqueles territórios do norte, para não precisar voltar, Nunavut, para não precisar voltar para o Brasil. Sim. Então, a gente já acho que já tem bastante, até artigo, né? Já comentou sobre isso a gente comentou sobre isso no VIP, né? Na nossa área de assinantes tem um áudio só sobre as cidades canadenses. Sim. E também tem um post no blog que é Vancouver ou Toronto, né? Vancouver é boa, cara. Vancouver ou Toronto. Sim. Digita lá na busca ou vai no blog do Caio e faz essa pesquisa, que ele tem um artigo sobre isso. Sim, então, pergunta número 3. Mas só para não passar em branco, Toronto é uma cidade grande, maior cidade do Canadá, bem mais movimentada. Vancouver é uma cidade bem mais calma, mais natureza, bem mais calma. Então, assim, depende do seu perfil mesmo, para onde que você quer ir. E daí, se você tiver mais alguma dúvida sobre Toronto e Vancouver, ou alguma dúvida mais específica, pode mandar pra gente que a gente responde no podcast, né?
Mas realmente a gente tem esse conteúdo, né? Tanto no VIP quanto no blog. Cara, é engraçado que uma vez eu tava no metrô, já faz um ano atrás. Tinha uma menina, ela tava estudando inglês, eu tava conversando em português, eu não lembro com quem. E ela falou, você é brasileiro, tal, eu tô aqui, de onde você é? Eu sou de São Paulo, a menina falou, né? Ela é de São Paulo, né? Sim. Aí eu perguntei, você tá gostando de Vancouver? Ela falou, muito parado aqui, muito tranquilo, muito parado. Eu falei, é exatamente isso que eu gosto de Vancouver. Sim, Quer dizer, cada pessoa tem uma forma de gostar de morar. Sim. Então é difícil, né, você dar a sua opinião e todo mundo achar isso. Eu moro em Vancouver, só que mais ainda no interior, na periferia, né? Que é uma cidade aqui próxima que é muito calma. O centro aqui dessa cidade é uma avenida só. Caio, mas não tem perigo de um urso atacar, tentar entrar no seu apartamento? Entrar no apartamento não, porque precisa do sensor. Mas tem muita gente na região aqui que tem que tomar cuidado com o urso. Tem até no parque aqui do lado de casa, tem uma placa pra ter cuidado com o urso. Ah, é? É. Eu tirei foto outro dia, eu vou postar no meu blog qualquer hora. Poxa, eu quero ver isso. É. Então cuidado com o urso, hein, Caio. Agora eu fiquei preocupado. Não, fica tranquilo. Tá bom. Se você quiser deixar já o número da senha da sua conta já comigo, Caio. Eu deixo com o urso. Não tem problema. Tá. Então, pergunta número 4. Qual é a reserva necessária para conseguirmos alugar uma casa? Peraí, você pulou 3. Desculpa, já são meia-noite. Você pode dizer que eu só coloco a culpa no horário. Cara. Lógico. Não temos problemas em trabalhar fora de nossa área profissional de início. É muito difícil conseguir um trabalho mais simples no Canadá? Não, de forma alguma. Isso, inclusive, é o que a gente recomenda, que as pessoas venham preparadas para ocupar alguns trabalhos mais simples, né? A gente vê muita gente que, um exemplo, né? Não estou falando na parte específica de engenharia, mas é engenheiro no Brasil e quer vir aqui para trabalhar como engenheiro desde o início. Não, né? Relaxa, né? Foca na imigração, vê o que você precisa. Depois, quando você chegar aqui, você vai precisar de um emprego para poder pagar suas contas. De repente, no começo, você precisa arrumar um emprego mais simples, que vai te dar dinheiro suficiente para ter uma vida de qualidade aqui no Canadá. Então, a gente sempre recomenda assim, que venha preparado para você ter, sim, um trabalho mais simples e depois ir conseguindo aos poucos, né? Entrar no mercado, se você quiser. Aí ele tem uma pergunta já se adiantando. Ele quer saber quanto dinheiro ele precisa para alugar uma casa de 2 dormitórios, já mobiliada, logo de cara. Eu posso procurar por isso? Já mobiliada é muito mais caro. Existe sim a opção, só que mobiliada ela é bem mais cara. Eu acho que a gente tem um post e também um artigo no Canadá Brasileiro sobre como procurar apartamentos, né? Eu posso até colocar o link nesse post para ficar mais fácil, né, do Adriano achar. Ele diz, vou tirar o visto americano, isso facilitaria no visto canadense? Teoricamente não, né? Mas se ele tirou o visto americano, existe uma boa chance dele tirar o canadense. Sim. Também, que os critérios são muito semelhantes, são muito parecidos, né, cara? Tecnicamente não, se você perguntar no consulado, eles vão falar, não, os vistos são totalmente diferentes, né? São 2 processos, 2 países diferentes. Mas você tem o visto americano, é uma grande chance de você tirar o visto canadense. Aí ele diz que a namorada dele tem cidadania portuguesa. Não, ele pode obter a cidadania portuguesa. E se isso facilitaria no visto canadense? Não, você ter cidadania, você ter passaporte europeu, vamos supor que a sua namorada já tivesse, né, passaporte europeu. Você pode entrar no Canadá como turista, mas nada além disso. O resto você teria que requisitar vistos, seguir todas as exigências também que nós brasileiros seguimos. Sim, né? Por 6 meses, né? Aí, Caio, eu vou te dar a pergunta 7 para você responder. É a última? A última. Então, pergunta fora do escopo, né, segundo ele. Criei uma página no Facebook sobre informações do Canadá e indiquei um link de vocês. Há alguma restrição quanto a isso, Guilherme? Não, eu posso passar a nossa conta bancária, né? Sim, assim Não, de forma alguma, né? A gente é internet, né? Livre, né? Livre acesso a informações, Adriano. Não tem problema nenhum, a gente até agradece você colocar o link nosso. Né? Isso não tem problema. O que a gente não gostaria de ver é o pessoal ouve o podcast ou pega informação no site e coloca no site dele sem dar fonte, né? Sim,
A gente geralmente, eu não sou muito de acompanhar, né, os outros blogs, mas às vezes a gente vê isso, né? Sim, Pessoal, a gente comenta um negócio aqui no podcast e aí tem um eco num outro blog. Sim, Sem citar a gente, né? Tem blog que faz um monte de citação ao outro, ó, recomendamos esses links. E a gente, que é o maior site, né? Nunca está, despercebido. Né? Mas não tem problema nenhum. Não. Pelo contrário, a gente só tem a agradecer por você estar divulgando o nosso trabalho. Não, sem dúvida. Obrigado. Caio, então terminou a parte de pergunta. Eu gostaria de terminar esse podcast comentando de uma conversa por telefone que eu tive hoje com um cliente, né, um potencial cliente, ele chama Vinícius. Né, ele pediu para eu ligar para ele, ele foi em agências e gostaria de ouvir minha opinião a respeito. Ele e a namorada querem vir estudar aqui, fazer um estudo e trabalho aqui em Vancouver. Sim. Só que tem um detalhe, a namorada talvez não tenha os recursos financeiros suficientes. Os pais são falecidos, diversos detalhes aí pessoais, né? E ele tá ele foi numa agência, a agência falou que não tinha problema, que ele poderia inclusive colocar, fazer o suporte financeiro dela, fazer, né, colocar, Vinícius, irei dar o suporte para a minha namorada. Sim. E a agência falou isso para ele, e aí ele ligou para nós. Né? E aí eu falei, aí a gente deu orientação de que, primeiro, a namorada dele, vocês não são casados, vocês têm que fazer o pedido de visto separado, né? Até para todos os casais que estão nos ouvindo, né? O pedido de visto é separado. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, os pais são, ela gostaria então de colocar o tio como suporte financeiro do processo dela, né, cara? Sim. E aí até eu gostaria que você comentasse sobre uma aluna que a gente teve que colocou, inclusive, o tio e funcionou, né? Sim, não. O tio, ele era, assim, o responsável financeiro, né, por ela. Inclusive, ele pagava a faculdade dela, né, na época, e seguro de carro. Eu não lembro direito os detalhes, né? Então, ela tinha como comprovar que realmente era o tio que tinha dava esse suporte financeiro. Então, ela anexou uma carta do tio falando assim, ó, eu que sou, né, o responsável financeiro por ela. Então, né, ele que passou, né, a ser da carta de custeio do processo de visto dela. Eu sempre respondo esse tipo de pergunta, né? Posso colocar o meu tio? Ele tem dinheiro. Eu falo assim, ó, o meu tio jamais me pagaria uma viagem de intercâmbio. O seu tio pagaria? Então, você tem que fazer o papel do consulado. O consulado vai se perguntar isso. Peraí, você está colocando o tio? Realmente, né? Quantos sobrinhos tem esse tio, né? Sim, Então, você tem que ter um vínculo financeiro com o seu tio para colocá-lo no processo. E parece, Caio, que é o caso da namorada do Vinícius. Parece que o tio também ajuda ela, e ela teria que montar um processo explicando isso, né? Dizendo, ó, meu tio eu tenho um vínculo forte financeiro com meu tio, ele paga minha faculdade, comprou carro para mim, etc. Né? Sim. Moro com ele, né? Pode até colocar, moro com ele, se for o caso. Ó. Então a gente sempre dá esse tipo de orientação, né? O Vinícius ficou até agradecido, porque a agência já queria, né, que eles fizessem a matrícula, e agora ele vai esperar ver melhor essa questão, né, que eu ponderei com ele. Sim. Então fica essa dica. Alguém que tiver interesse em vir aqui para o Canadá, acesse Intercâmbio no Canadá, que é a agência online do Canadá para brasileiros. Sim, então intercambionocanadá.com. Tá bom, cara. Então bom dia, né? Já são 00:12. Agradecemos a todos que nos contactaram, que mandaram perguntas. Então, até o outro domingo. E, pessoal, dá um Ctrl Alt Del na máquina de votar lá. Vamos... não vamos eleger ninguém, né? Sim, se você não gosta de ninguém, não vote. Não se sinta obrigado a votar. O pessoal fica falando, não, tem que votar, você dá voto para os piores. Não, vamos todos não votar. Exatamente. Senão você vai dar o seu voto pro próximo mensalão. E se for votar, toma aquela Coca-Cola com vodka. Não pode falar isso. Não pode, lei seca. Né? É lei seca, me desculpe. Né? O presidente pode chapar, né? Só o presidente, só o reizinho Lula. Então, Caio, boa noite a todos e até a semana que vem. Tchau.